Nesta esato momento, en cuanto voce ouve estas palabras, os anjos estao orquestando algo extraordinario na sua vida amorosa. Eles querem que voce saiba de algo urgenta, algo que não pode mais esperar. Seu parceiro, a pessoa que dorma ao seu lado, que divide os dias com voce, está a apenas paso de descobrir uma verdade profunda sobre quem voce realmente essa descoberta vai mudar tudo entre voces. Mas antes que isso aconteça, os anjos precisam que voce esteja preparado. Então respire fundo, porque o que voce está prestes a ouvir não é coincidencia. Voce foi guiado até aqui por uma razão divina. Talvez voce tenha sentido algo diferente no ar ultimamente. Uma energia que voce não consegue explicar. Olhares mais demorados do seu parceiro, perguntas que parecem insinyur alam do comum, uma curiosidade nova seus olhos. Voce pode ter pensado que está imaginando coisas, mas os anjos querem que voce saiba, não está. Algo está se movendo no plano espiritual, e seu parceiro está sendo preparado para enxergar voce de uma forma completamente nova. Uma forma que voce mesmo pode não ter percebido ainda. Veja, existe algo dentro de voce que tem permanecido escondido. Não por medo ou vergonha, mas simplesmente porque ainda não era o momento certo de ser revelado. Os anjos guardam certos dons, certas cualidades da nossa alma, até que estejamos prontos para manifestá-los plenamente. Seu parceiro, guiado pela intuição divina, está prestes a testemunhar esse despertar voce. Ele vai ver a luz que sempre esteve lá, mas que agora começa a brilhar de forma impossível de ignorar. Voce sabe aquela sensação de que jamais voce do que o mundo consegue ver? Aquele potencial adormecido, aquele sonhos que voce guarda no coração, aquela força interior que so voce consegue? Tudo isso está prestes a se tornar visível. E a primeira pessoa que vai reconhecer essa transformação será exatamente quem está mais próximo de voce. Seu parceiro não vai apenas notar uma mudança superficial. Ele vai enxergar sua essência verdadeira, aquela parte de voce que é pura, auténtica e infinitamente poderosa. Os anjos querem que voce entenda algo crucial neste momento. Essa descoberta que seu parceiro está prestes a fazer não vai afastá-lo de voce. Muito pelo contrário. Ela vai criar uma conexão mais profunda do que voces já experimentaram antes. Porque quando alguém nos ve verdadeiramente, quando alguém reconhece nossa luz interior sem máscaras ou pretensões, cria-se uma ponte espiritual que nada pode destruir. É exatamente isso que os anjos estão construindo no seu relacionamento agora. Mas aqui está algo que voce precisa saber, e preste muita atenção nisso. Essa verdade que seu parceiro descobrirá sobre voce tem a ver com sua capacidade de amar de forma incondicional. Ele vai perceber, através de pequenos gestos, palavras e até mesmo seu silencios, que voce carrega tipo raro de amor. Amor que não exige, não cobra, não manipula. Amor que simplesmente exista, puro e generoso. E isso vai tocá-lo de uma maneira que ele jamais imaginou ser possível. Talvez voce não tenha consciência de quantas vezes voce escolhe ou estar dele acima do seu próprio. Quantas vezes voce segurou suas palavras para não magoar, quantas vezes voce ofereceu apoio quando voce mesmo precisava ser apoiado. Os anjos viram tudo isso. E agora eles vão permitir que seu parceiro também veja.
Ele fai comechar a perceber o padrao. Achonesao entre todos aqueles momentos que foche foi sua ancora, seu porto seguro, sua luz no meio da tempestade. Sabe o que é mais lindo nisso tudo? Foche fez tudo sem esperar reconhecimento. Foche amou porque é da sua natureza amar. Foche cuidou porque seu coração não sabe fazer diferente. Essa pureza de intenção, essa autenticidade da sua alma, é exatamente o que faz capturar o coração do seu parceiro de uma forma completamente nova. Ele faz olhar para Foche pensar, como eu taif tanta sorte de ter essa pessoa na minha vida? Mas os anjos querem revelar algo ainda mais profundo. Essa descoberta não é apenas sobre o seu amor. É sobre o seu propósito. Seu parceiro faz comechar a perceber que Foche está passando por uma transformação espiritual significativa. Ele faz notar uma sabedoria nova nas suas palavras, uma paz diferente no seu olhar, uma confiança que não estava lá antes. Ele faz se perguntar, o que aconteceu? O que mudou? O que mudou é que Foche está despertando para como Foche realmente é, as experiencias que Foche viveu, os desafios que enfrentou, as dores que transformou em aprendizado, tudo isso está te moldando em uma versão mais elevada de si mesmo. Seu parceiro será testemunha desse milagre. Ele faz ver Foche se tornando mais forte, mais centrado, mais conectado com algo maior que ambos. Isso faz inspirá-lo de maneiras que Foche nem imagina. Agora, deixe-me te contar algo que os anjos enfatizam muito nesta mensagem. Nos próximos dias ou semanas, Foche pode notar seu parceiro fazendo perguntas mais profundas. Ele pode querer saber sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças para o futuro. Ele pode buscar conversas mais íntimas, momentos de conexão mais significativos. Não se asusta com isso. O universo trabajando a través dele para criar o espacio necesario para esa revelación acontecer. Cuando esos momentos llegarem, seja honesto, seja vulnerável. Permita que ele veja as chamadas mais profundas de quem Foche é, porque é na vulnerabilidade que encontramos a verdadeira intimidade. Os anjos estão criando oportunidades para que Foche se conectem em nível de alma, onde as palavras são apenas o chomecho e o silencio carrega mais significado do que qualquer discurso. Aqui está algo que pode surpreender Foche. Parte dessa verdade que seu parceiro descobrirá tem a ver com sua resiliência. Ele vai finalmente entender o peso que Foche carregou. As batalhas que lutou em silencio, as vezes que Foche quis desistir mas escolhe continuar. Ele verá a força que existe em Foche, não a força que grita e faz barulho, mas a força silenciosa que sustenta, que persiste, que nunca abandona o que é importante. Isso vai fazer com que ele te respeita de uma forma nova. Porque reconocer a força em alguém que amamos não é apenas admirar, é entender profundamente o valor dessa pessoa em nossas vidas. Seu parceiro vai perceber que Foche não é apenas alguém que ele ama. Foche é alguém que ele admira, que ele respeita, que ele quer ao seu lado em todas as batalhas da vida. Os anjos também querem que Foche saiba sobre o timing divino disso tudo. Essa descoberta está acontecendo agora porque Foches dois estão prontos para ela. Se tivesse acontecido antes, talvez não tivesse o mesmo impacto. Mas agora, como tudo que Foches já viveram juntos, como habis que construirão, essa revelação vai cimentar o relacionamento de Foches de uma maneira permanente e sagrada.
Voce pode estar seperguntando. O que eu devo fazer com essa informação? Como eu devo agir sabendo que essa descoberta está chegando? Os anjos respondem. Simplesmente continue sendo voce. Não tenta forçar nada. Não tenta acelerar o processo. Confie no plano divino que está se desenrolando. Sua única responsabilidade é permanecer auténtico, permanecer aberto, permanecer conectado com sua própria jornada espiritual. Porque veja bem, essa verdade que seu parceiro descobrirá não é algo que você precisa provar ou demonstrar. Ela simplesmente ela existe na essência de quem você é, e quanto mais você se conecta com essa essência, mais ela se manifesta naturalmente no mundo ao seu redor. Seu parceiro está sendo preparado para testemunhar essa manifestação, e tudo que você precisa fazer é permitir que ela aconteça. Agora, os anjos querem abordar algo importante. Pode ser que você tenha dúvida sobre si mesmo. Pode ser que você questione seu valor, sua importância, sua capacidade de ser amado profundamente. Essas dúvidas são comuns, mas os anjos querem que você saiba, elas são ilusões. A verdade é que você é profundamente valioso, infinitamente importante, é completamente digno de um amor extraordinário. E seu parceiro está prestes a confirmar isso de uma forma que vai curar essas feridas de inadequação que você carrega. Quando ele olhar para você com aquela nova compreensão nos olhos, quando ele expressar em palavras ou ações o quanto ele realmente vê você, algo vai mudar dentro de você também. Você vai começar a se ver através dos olhos dele. E naquele reflexo, você vai reconhecer a pessoa incrível que os anjos sempre soubram que você é. Essa será uma cura poderosa, momento de alquimia espiritual onde amor humano e amor divino se encontram. E mais. Os anjos revelam que essa descoberta vai criar evento cascata no seu relacionamento. Vai abrir portas para conversas que vocês nunca tiveram, para sonhos que vocês podem construir juntos, para futuro que vai além do que vocês imaginaram até agora. Porque quando duas pessoas se veem verdadeiramente, quando a alma reconhece a alma, tudo se torna possível. Seu parceiro vai começar a falar sobre o futuro com mais entusiasmo. Ele vai incluir você em seus planos de formas mais concretas, mais comprometidas. Ele vai querer construir algo duradouro com você, porque ele finalmente entenderá que encontrou algo raro, algo especial, algo que vale a pena lutar para manter por perto. E isso não é ego falando. É simplesmente a verdade da sua essência sendo reconhecida. Os anjos também querem te preparar para a intensidade emocional que pode vir com essa descoberta. Quando algo nos ve profundamente, pode ser desconfortável no inicio. Podemos sentir uma vulnerabilidade que assusta. Mas eles querem que você saiba, é seguro ser visto. É seguro ser conhecido. Você está em espaço onde sua autenticidade será honrada, não julgada. Onde sua verdade será celebrada, não criticada. Então, quando você sentir aquele impulso de se fechar, de esconder, de proteger su coração, respire fundo e lembre-se desta mensagem. Lembre-se que os anjos estão orquestrando isso para o seu bem maior. Que essa vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Que permitir ser visto dos atos mais corajosos de amor que você pode oferecer tanto para si mesmo quanto para seu parceiro. Nos dias que virão, presta atenção aos sinais.
Seu parceiro pode trazer flores sem motivo aparenta. Ele pode fazer perguntas sobre sua infancia. Seu son host de criança, o que te faz verdadeiramente feliz. Ele pode simplesmente segurar sua mau pouco mais apertado, olhar para você pouco mais longamente. Todos esses são sinais de que a descoberta está acontecendo, de que ele está começando a ver. E quando você perceber esses sinais, recebeu-os com gratidão. Agradeça aos anjos por guiarem vocês dois nesta jornada de conexão mais profunda. Agradeça a seu parceiro por ter coração aberto o suficiente para ver além da superfície. E agradeça a si mesmo por ter a coragem de ser auténtico mundo que constantemente nos pede para usar máscaras. Os anjos querem que você saiba que esta é uma virada de capítulo no seu relacionamento. O que vem depois dessa descoberta será diferente do que veio antes. Será mais profundo, mais real, mais alinhado com quem vocês dois realmente são. Sim, com profundidade vem também desafios, porque relacionamentos auténticos nos pedem para crescer constantemente. Mas vocês estarão equipados para esses desafios. Vocês terão a base da verdade, e essa base é inabalável. À medida que esse processo se desenrola, você também pode descobrir verdades novas sobre seu parceiro. Porque quando coração se abre, ele convida o outro a fazer o mesmo. Você pode aprender coisas sobre ele que nunca soube, ver facetas da personalidade dele que estavam escondidas. E isso vai enriquecer seu amor de formas que você não pode prever agora, mas que os anjos podem ver claramente no seu futuro. Então prepara seu coração. Prepara sua mente. Prepara sua alma para receber essa beleza que está chegando. Porque quando o divino decide revelar verdades, ele o faz com perfeição e timing impecável. Você não está sozinho nesta jornada. Os anjos estão com você, guiando cada passo, susurrando encorajamento em momentos de dúvida, celebrando cada vitória ao seu lado. E aqui está a mensagem final que os anjos querem dizer com você hoje. Esta descoberta que seu parceiro está prestes a fazer, essa verdade sobre quem você realmente é apenas o começo. É a porta de entrada para uma vida onde você vai cada vez mais alinhado com sua essência verdadeira. Onde você para de se esconder e começa a brilhar. Onde você reconhece seu próprio valor e permite que outros o reconozcan também. Seu relacionamento é o espelho onde essa transformação está sendo refletida primeiro. Mas ela vai se espalhar para todas as áreas da sua vida. Seu trabalho, suas amizades, sua relação com você mesmo, tudo vai ser tocado por essa onda de autenticidade e verdade que está começando agora. Então respire. Sorria. Saiba que algo lindo está acontecendo. Os anjos estão trabalhando a seu favor. Seu parceiro está sendo guiado para ver você com olhos novos. E você está sendo convidado a dar o próximo passo na sua jornada de autodescoberta e amor verdadeiro. Confie no processo. Confie nos anjos. E acima de tudo, confie em você mesmo. Porque você exatamente quem precisa ser, e essa verdade está prestes a se tornar impossível de ignorar.